Salve, salve, torcedor tricolor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu trouxe as principais notícias do São Paulo. São Paulo que depois da derrota contra o Atlético Paranaense está vendendo todo mundo a preço de banana, não sei o que está acontecendo. Amanhã tem São Paulo e Vitória às 6h30 da noite pelo Campeonato Brasileiro. Antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal e também deixe seu like. Paulo, para o Furacão foi mais surpreendente, porque o São Paulo não apenas tinha vantagem, mas atravessa um momento muito positivo, jogando bem, tendo variação de jogo, mudou o esquema tático, treinador novo. E agora, Jandrei pode estar saindo do São Paulo, Lucas Ferreira também e Arboleda, que vem se destacando machucado. São notícias do tricolor paulista que junta os cacos depois da eliminação na Copa do Brasil e enfrenta o Vitória. Eu sou São Paulo, sou tricolor do Moro. Ter uma sequência de vitórias quebrada faz parte do futebol, mas da maneira como foi na Copa do Brasil, dói. Rafael expulso no início, derrota e ainda ser eliminado nos pênaltis, sem acertar nenhuma cobrança, é complicado. O clube enviou um ofício à CBF para reclamar da atuação da arbitragem, principalmente por causa do cartão vermelho ao seu goleiro titular. O jogo não tem análise. A gente não conseguiu jogar. Jandrei foi um dos personagens desta partida. Entrou no lugar de Rafael, não defendeu nenhuma cobrança nos pênaltis e ainda errou sua tentativa. O goleiro já havia despertado o interesse do Juventude e um empréstimo até o final do ano está sendo negociado. Quem também pode sair a qualquer momento é Lucas Ferreira. O São Paulo recebeu uma oferta de cerca de 8 milhões de euros do Shakhtar Donetsk. A negociação com o atacante de 19 anos pode dar uma aliviada na crise financeira são-paulina. E o prejuízo financeiro com a eliminação? Pois é, quase 5 milhões de reais deixaram de entrar para os cofres do clube. Bueno, tchau. Nós somos horríveis agora e não éramos fenômenos antes. E agora resta para a temporada Libertadores e Campeonato Brasileiro. Eu sei que é clichê, mas não há tempo para lamentações. Neste sábado, o São Paulo enfrenta em casa o Vitória e busca o 5º resultado positivo consecutivo na competição nacional. Para o confronto, Arboleda está fora e é mais um que integra o DM tricolor. Sentiu dores contra o Furacão e teve constatado uma lesão no músculo retofemoral da perna esquerda. Já faz tratamento. Ontem, na Barra Funda, o time se reapresentou e Lucas participou da atividade com os atletas que não jogaram ou atuaram menos de 45 minutos em Curitiba. O retorno do ídolo está cada vez mais próximo. A recuperação no Campeonato Brasileiro é plena. O time é o 8º colocado com 25 pontos e agora está a 4 do G4. E na terça-feira enfrentará o Atlético Nacional na Colômbia. Primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Chico, de verdade, o São Paulo vinha em ascensão e de repente eliminado pelo Atlético Paranaense, que está na Série B, que poupou na primeira partida, na qual o São Paulo poderia ter feito um placar bem mais elástico e agora tem que conviver também com essa eliminação, com a falta do dinheiro da Copa do Brasil. É o risco do mata-mata. O Crespo, ele meio que se protegeu disso, quando lá na sua chegada ele meio que avisou o torcedor. A gente não vai conseguir disputar todas as competições. Agora, dava para ter passado do Atlético, né? Então essa é a frustração. Você daqui a pouco cai para um favorito ali, ok, a gente ia entender que o São Paulo não tinha pernas para tanto, tem muito jogador machucado. Mas o problema foi a maneira como essa eliminação aconteceu. E aí, joga, de certa forma, uma pressãozinha, não para a Libertadores, que eu acho que o São Paulo não é um candidato, pode ser que avance, mas para melhorar a sua vida no Brasileiro, continuar a boa fase e tudo mais. E a resposta tem que vir nesse jogo já, né? Edu Dracena, elogiamos tanto o São Paulo e agora no Campeonato Brasileiro a situação está muito melhor. Inclusive, se o São Paulo continuar com esse desempenho, vai conseguir vaga para a Libertadores de uma maneira até tranquila. Até tranquila e você vê o que o Crespo fez com a equipe do São Paulo, né? Alguns jogadores cresceram com ele comandando.
Agora, eu não entendi ele ter deixado o Marcos Antônio no banco de reserva nesse último jogo contra o Atlético Paranaense. Preservou. Mas Gramado sintético, né? Mas o menino, 25 anos, tinha vantagem, tá voando, que faz a diferença no meio de campo. Então, eu acho que isso, com certeza, deve ter pesado assim. Pô, podia ter colocado ele. Mas eu vejo que o São Paulo está vivendo um bom momento, né, no Campeonato Brasileiro. E essa eliminação, eu espero que não possa trazer tanto prejuízo assim para a sequência do ano. Ronaldão. Você secou, eu imagino, o São Paulo, mas não imaginava que isso acontecesse. E tem a perspectiva agora positiva da volta do Lucas Moura. Sim, não, é a grande esperança do torcedor também. Porque o São Paulo, a gente falou que contra o Flamengo, não conseguiu medir força. Mas depois, na sua casa, começou a colocar aquele espaço, medindo o espaço com o adversário, fazendo a diferença. Contra o Corinthians, quando tinha um jogador do Corinthians, tinha 3 do São Paulo. Aí que a alerta ligada e tal. Aí veio, sabe o quê? A soberba. É isso que arrebenta o São Paulo. Aí veio a soberba, não, atleta, Série B, não. Em casa era pra ter feito o quê, Chico? O serviço em casa. Mas a gente viu isso aqui no programa. Tomou gol por quê? A soberba tava aqui no programa. Os trincas aqui estavam achando. O doutor, o Sgarbi, o Cicinho lá dos Estados Unidos. Então aqui nós não vamos enganar o torcedor, não. Foi a soberba mesmo, porque era pra ter passado o São Paulo já aqui. Feito em casa. Aí começou com esse negócio, aí foi pra lá, deixou um no banco, deixou um outro, tirar o pé. Aí se lascou. Eu, honestamente, essa noite eu quase nem dormi, porque eu fiquei preocupada com os meus amigos Juvena e Marco Aurélio Cunha. O Cicinho não, porque tá na companhia do Mickey, né? Então tá no mundo mágico. Fugiu, né? Deu aquela vazada. Agora a duplinha ficou machucada, triste. Então... Jandrei o que tá acontecendo no São Paulo é um negócio meio espantoso, por mais que a gente dê risada aqui. O São Paulo tá vendendo todo mundo. E tem campeonato ainda pela frente, hein? Não é espantoso, né? Se você reparar o que está sendo o governo Casares, é a dilapidação de patrimônio, que é comum em alguns governantes, né? Como você vender o seu patrimônio a preço de banana. Se vocês encontram paralelos em outros setores da sociedade, eu encontro. E aí a gente não sabe, o Casares deve prestação de contas não ao Conselho do São Paulo, ao torcedor do São Paulo, desse plano de liquidação de jogadores a preço de banana, né, os jogadores da base, em nome de um plano de saneamento financeiro que a gente não tem nenhum esclarecimento, e com aquele asterisco de possível incremento desse plano de lapidação da base com um investidor estrangeiro, talvez o tal do grego Marinax, que faz negócio com o Textor lá no Botafogo. Então, o Casares deve explicações, né? Continua devendo explicações. A questão do campo e a eliminação também tem um pouco de relação com a dilapidação do patrimônio, porque você perde a chance de avançar na Copa do Brasil e perde a chance de lucrar com a Copa do Brasil. Tem a janela que fecha aí em setembro, então se o São Paulo tivesse classificado, talvez fosse um cenário. A eliminação provoca a pressa na venda. Então, isso tudo foi 12 horas depois da eliminação, meio que escondida pela turbulência do derby, né? O derby meio que colocou a eliminação do São Paulo num segundo plano, né? Mas depois que a gente começou a discutir o Abel, o Corinthians, o impeachment, tem o São Paulo eliminado pelo Atlético, que está na Série B, né? Mas aí, Tironi, eu discordo da parcial da enquete, porque mais que o São Paulo, tem o Internacional, né? O Internacional foi dos 4 clubes aquele que jogou todas as fichas na Copa do Brasil, em termos de mobilização da sua torcida, de priorização de escalação e tudo mais. O São Paulo não fez isso. O São Paulo fez, digamos, uma estratégia mista, né? Ele, na semana passada, ele jogou com o time quase que reserva contra o Atlético, priorizando o jogo do Brasileirão contra o próprio Inter, né? No final de semana. E ganhou o jogo do próprio Inter no final de semana com seus principais jogadores. Aí, na volta contra o Atlético, ele colocou mais titulares. Não todos, mas mais titulares.
O Inter foi com tudo contra o Fluminense, perdeu para o São Paulo no Brasileiro. E como vai pegar o Flamengo na Libertadores, ninguém no Inter acha que o Inter vai passar pelo Flamengo. E aí passa a ter o Inter a preocupação em não voltar a se aproximar da zona de rebaixamento no Brasileirão. O São Paulo respirou um pouco no Brasileirão e tem a Libertadores, uma possibilidade que o Inter talvez não tenha, avançar de fase. Agora, para avançar de fase, você precisa de jogador. Para avançar de fase, você precisa de jogador e goleiro também. Né? Batedor de pênalti. Para avançar de fase, muitas vezes na Libertadores, você precisa de jogador, goleiro e saber bater pênalti e defender pênalti. E foi assim que o São Paulo foi eliminado ano passado da Libertadores. Foi assim que o São Paulo foi eliminado na Copa do Brasil. Quando o São Paulo vai para uma disputa de pênaltis, isso assolava o Palmeiras até pouco tempo, né, Danilo? Ainda assola. Você tem a sensação da derrota, porque você não tem goleiro, ainda mais o Jandrei, e não tem bons batedores. Então, essa é uma situação para terça que vem contra o Nacional de Medellín. E o São Paulo, além de tudo, nessas 12 horas, perdeu um dos seus principais jogadores machucado, mais uma vez, Arboleda. Mais uma vez, um titular machucado do São Paulo às vésperas de um confronto importante. Então, o São Paulo 2025 é um caos no campo. Enquanto a direção tenta mostrar que está controlando as finanças, impedindo grandes investimentos, deixando o elenco mais curto do país, e aí agora está muito claro que as questões principais elas vão além do treinador, né? Que o Crespo está se deparando com muitas coisas que prejudicavam o trabalho do Zubeldia, né? E acho que isso está claro, né? Essas limitações estão claras. E aí, aí você não pode se dar o luxo de ter no elenco curto jogadores caros que não produzem nada. Isso está acontecendo com quase... E o Jandrei é mais um desses casos. É um jogador caro, um goleiro reserva caro, que não produz nada, né? Produz. E que aí são discussões saborosas, porque ele conseguiu a proeza de ser um goleiro queimado numa disputa por pênaltis. O melhor momento para o goleiro é a disputa por pênaltis. Ele só tem a ganhar com a disputa por pênaltis. É verdade. Talvez ele não pegasse nenhum e a gente não estivesse falando nada aqui sobre isso. Pegar o pênalti é um mérito, né? O Cássio ontem, que o Trajano falou, foi buscar o pênalti e estava 1-0 para o Cruzeiro contra o CRB, ele pegou um pênalti decisivo no tempo normal. Mas o Jandrei, além de não pegar, ele quis pegar a bola e bater o pênalti. E ele falhou no clube que teve lá o Rogério, que por sinal foi quem indicou a contratação do Jandrei, e que o clube que teve o goleiro histórico, tá lançando a camisa do Rogério na semana. Será que o Jandrei não pensa nessas coisas? Meu Deus do céu. O que passa naquela cabecinha? Três perguntas que eu queria fazer pro Arnaldo em relação a isso. Fala. Né? Fala, Trajano. Na verdade, não, ele vai lá e vai bater o pênalti. Primeiro, como é que ele falou a expressão? Dilapidar o patrimônio. Você tirar o Jandrei, emprestar, vender, sei lá o quê, é dilapidar o patrimônio? Não, aí não. Primeira pergunta. Não, aí não. Tá, mas ele tem. E você citou outros dois que não jogam. O garoto que nunca jogou e o outro que era uma esperança. Muito bem. Não entendo como dilapidar o patrimônio com esses três. Segunda coisa. Foi pênalti o Rafael tinha que ser expulso, ele tocou no jogador do Furacão? Eu não sei até agora. O Mauro acha que não, o Danilo acha que sim. Não, mas o Danilo tá de sacanagem. Não tô. Tem uma, é difícil, não é um negócio claro, mas tem uma das câmeras que quando você vê, dá pra ver até a caneleira. A questão é o seguinte, naquela velocidade, qualquer coisa derruba o jogador. Qualquer um que correu e toma um toque por baixo, sabe. Mas não tocou. Tocou, dá pra ver a caneleira do Rafael mexendo, gente. Pode ver. Também acho estranho o cara ia fazer o gol, ele ia se jogar. Ele não ia se jogar, tu. Que ele não ia fazer o gol. Perder o equilíbrio. Ele perdeu o equilíbrio. Ele saltou e perdeu o equilíbrio. Bom, Arnaldo. Gente. Pro Arnaldo. Vamos lá. Se a gente tá discutindo até agora se foi ou não, o cara não pode tomar a decisão de dar um vermelho sem ir ao VAR aos 3 minutos do primeiro tempo. E a Scala era o único árbitro dos 8 jogos que não era FIFA. Esse árbitro, o Felipe, ele não apita em BH,
que é a terra dele, porque Atlético e Cruzeiro vetam ele. Ele é péssimo. E a escala dele é suspeita. Quando tem o Petralha querendo vingança lá atrás, babando, você não tem que... você viu como é que estava o ambiente? Você tem que ter um árbitro no campo que seja respeitável, que seja dos melhores, que não se submeta à pressão. E esse árbitro, ele deu um cartão amarelo pro Bobadilha com 20 segundos e expulsou o goleiro com 3 minutos. Não precisa nem falar mais nada, mas isso já foi. A terceira pergunta pro Arnaldo. Isso já foi. A escala diz muito mais do que a atuação do árbitro. Mas fala. Sobre a dilapidação de patrimônio, Trajano, é vender as jovens promessas a preço de banana, como quem vai, para fazer uma analogia, dilapida seu patrimônio em caso de extrema necessidade, vendendo muito pior do que o valor real, e sem saber como será o amanhã, porque uma geração, que é essa geração 2006, que está sendo, você soma os 5, 6 que estão sendo vendidos por um preço ridículo, você não terá no ano que vem mais a geração 2007 com tantas oportunidades. Então você só está pensando em fechar o ano no azul, como está dizendo o Casares, mas a que preço, né? Eu estou quase empurrando para vocês a questão de governantes nossos que fazem... E a privatização é assim. Patrimônio. A privatização é desse jeito. Eu tenho uma pergunta, Arnaldo, que eu não tenho visto ninguém falar. Você não acha que o Jandrei, além do mais, falhou no primeiro gol? Acho que ele desviou em duas vezes, né? Não? Juca, essa é a questão. Só uma questão. Eu acho que ele não falhou, a bola desvia em cima dele. Eu não, embora ele tenha imitado o Muralha, saudoso goleiro do Flamengo, que o Mauro gostava, também de barba, e pular sempre no mesmo barba. canto. Isso. Ele não tem exatamente culpa nos pênaltis não defendidos, mas quando o sujeito, por isso que eu insisto, quando o sujeito decide pegar a bola e cobrar um pênalti numa decisão de forma patética, como ele fez, ele traz toda a responsabilidade. A terceira pergunta que eu não fiz. E por conta disso, ele não vai jogar mais pelo São Paulo. Fala a terceira pergunta em relação ao pênalti, realmente. Será que no São Paulo não tem nenhum cobrador de pênalti? Pega o cara que chegou agora, o estrangeiro. O outro é o goleiro que engoliu 3 perus, sei lá o quê. E outro... O zagueiro. O Sabino que sai correndo e dá um pulinho como se fosse um ganso, sei lá. Você acha que ele vai enfiar a Raquel? Será que não tem ninguém? Então a escalação foi muito estranha. Torcedor, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do São Paulo. Amanhã tem São Paulo contra o Vitória. Vamos embalar em uma vitória depois dessa derrota aí contra o Atlético Paranaense. O clima tá um pouco tenso lá no time, mas vai dar tudo certo. Se inscreva no canal e até a próxima.